agora na Terra são mais ou menos iguais? Ou há uma distância grande dos espíritos em relação à evolução que estamos passando e pelo processo de transformação para a regeneração? Na Terra tudo é diversidade. Está dando para abrir aí bem? Talvez. Acho que o laranja é melhor. Está bem baixo. Pode ficar sentado. A Terra é toda diversidade. Se você olhar borboletas no jardim, no espaço, tem cores mais diferentes. O pensamento humano é a mesma coisa. Outro dia nos dizia um espírito, olha como é que é o processo lindo, né? No reino mediúnico da FEB, o espírito dizia, ele é judeu, e ele disse que não conhecia o Brasil. Não conheceu o Brasil, mas o sonho dele era vir para o Brasil. Olha que coisa interessante, né? Israel está lá do outro lado do mundo, né? E ele dizendo que gostaria muito, meu sonho é aposentar, pegar as minhas crianças, morar no Brasil. Ele disse que imagina o Brasil com mares, belos, praias maravilhosas, que realmente são, as matas verdejantes, e viver no Brasil seus últimos dias da vida. Era jovem, mulher jovem, estava na guerra. E nessas alocubrações ele estava lá aí na guerra e querendo ir embora, que a guerra acabasse. Nesse dia dizia ele, eu estava pensando, sentei, uma bomba estourou perto de mim, me tirou a vida. Então, o Brasil, como é um ambiente de receber essas criaturas todas, cada uma delas traz a sua história. Não estou falando de estado de consciência. Então, é uma variedade grandiosa. O Brasil é um país, nós estamos falando agora, o Brasil tem gente do mundo inteiro, é um país de imigrantes. Nós somos portugueses, nós somos, se fala para Santa Catarina, que tem gente do leste, Polônia, Tchecoslováquia e por aí fora, se você for, mesmo Santa Catarina no litoral, tem muito português dentro da Madeira. Se você vai para o Nordeste, a África inteira está ali, inteira no cabo. A Bahia, especialmente, Fortaleza, se você vai, sobretudo João Pessoa, tem muita gente que vem da Holanda, e na época da guerra muito americana. Então, a diversidade é muito grande, cada um de nós tem o nosso nível evolutivo. Então, o estado de consciência é o nível espiritual de cada um de nós. Suas aquisições, né? Você vê, por exemplo, a gente chega perto do Chico, quem chegou, se sente uma coisa diferente. É a vibração desse mundo que envolve e a gente não consegue deixar de se emocionar. A primeira vez que nós fomos a Uberaba, com esse Chico Xavier, nós fomos de carro. Eu tinha 20 anos. 20 que ele morreu. 20 que ele morreu, é isso mesmo. 30 anos. Tudo isso, meu Deus, envelhecido vida. Então, nós fomos lá de carro, era o Fusca, naquele tempo era o Fusca, era o carro. Eu tinha o Fusca e saímos do Rio de Janeiro, olha que antes dessa. A juventude é uma beleza, você não cansa, aquela cheia de gás, né? E quando chegamos lá, nós fomos à noite, à tarde, chegamos na terça-feira, não sabíamos qual dia que o Chico atendia. Quando chegamos, nós perguntamos lá, naquele tempo era na comunhão espírita de Uberaba. E nos receberam muito bem, e a minha mulher, animada para trabalhar, foi lá e disse, eu vou ajudar aqui, tem uma sopa para os pobres, então lá, corta fruta, verdura, carne, etc., para distribuir a sopa. E quando o Chico só atende na sexta-feira à noite, depois sábado inteiro, depois domingo. E na sexta-feira, quando foi 1h da tarde, eu estava ali ajudando a cortar fruta, verdura, essas coisas. Disse, não, se você quiser falar com o Chico, tem que ir lá para a fila agora. 1h da tarde, mas nem comia sopa. Então, fica com fome e vai para lá para a fila. E foi. Fiquei ali 1 hora, depois ele trouxe um pratinho de sopa. Quando foi 7 horas, o Chico, ele vinha sempre às 7 horas. O Chico era a própria disciplina, né? Não podia ser diferente, né? O de volta também é a mesma coisa. Aí veio o Chico lá remando. O Chico, aquele mineiro que não tem pressa, vai e volta, remando. Chegou lá e ele atendia as pessoas assim com a palavra ligeira, das 7 às 8.
Eu era o 13º. Salário era o 13º da fila. E na fila ali, então, eu estou vendo as pessoas chegarem. E por mais que alguém dizia, tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido, era até 8 horas, 8 horas interrompia, ele ia ler o evangelho, fazia prece, ia para a sala, ficavam as pessoas comentando numa mesa grande, e ele ia psicografar, doutor Bezerra, receita, mensagem de espírito, coisa assim. Né? E quando eu estava ali, chegava, eu estava inquieto, porque estava chegando das 8, quase horas, não tinha mais tempo de falar. Faltavam 2 minutos. 2 minutos, ele beijou a pessoa, soltou e disse, e eu estava ali, trêmulo, porque essas aulas novas, quando a gente entra na sintonia deles, dá uma tremedeira no sistema nervoso. Você senta assim meio balançando. Né? Aí quando eu cheguei perto do Chico, antes de eu falar, ele falou, você acha que eu não te conheço, João Rabelo? Aí sentei. Não aguentei as pernas, não consegui superar. Eu sentei. Eu digo, Chico, você nunca me viu, Rabelo? É uma conversa muito longa. Eu queria muito ter ouvido, né? Mas se não deu, porque não era para dar, né, Rabelo? Então quer dizer que a aura do Chico, os níveis de consciência, o estado de consciência do Chico era tão grandioso, e aquela admiração, aquele respeito pelo Chico, quando chega perto, eu envolvido por isso. E ele me deu inteiro por inteiro. Então, aqui também na Terra é isso aí. Você vai na Câmara dos Deputados, Senado, quem já foi lá. Eu fui por razões profissionais. Você se sente homens muito sérios. A gente sempre pensa que ali só tem coisa que não presta. Não é bem assim, não. Tem muitos homens sérios, muitos homens bons ali. Deputado e senador. É bem verdade que tem um grupo muito grande que são pessoas que não mereceriam estar. Mas o processo também sim. Mas se for na universidade, é a mesma coisa. E se for no centro espírita, nós temos mais diferentes deles. Fala demais. Vamos para a próxima aqui. Qual a diferença entre o estado de consciência de Saulo e Paulo de Tarso? Não é o nosso Paulo final, viu, gente? É o Paulo. Saulo e Paulo. Eu estava falando aqui agora mesmo aí na palestra, e lá no Japão, alguém deve ter lembrado isso aí, né? Um jovem samurai chegou perto do velho, sábio, samurais velho, idoso, e quando perguntou onde é que está o céu, onde é que está o inferno? O velho samurai olhou para ele e disse, dentro de você. E ele pegou a espada, cara de velho, que eu vou lhe cortar o pescoço. Acabou de expressar o seu inferno. Ele aquietou-se, pediu desculpa, ajoelhou-se diante do mestre, arrependido, pediu perdão, disse agora começou a estou vislumbrando em torno de você o seu céu. Então é exatamente isso a diferença entre Saulo e Paulo. Primeiro era o homem orgulhoso, vaidoso, poderoso, inteligência nobre, a expectativa sublime do povo hebreu, para ter aquele pensador que era a inteligência em comum, até porque Jesus não ia dar uma tarefa tão grande como foi de Paulo, se não fosse uma inteligência muito nobre. O nível de inteligência é espírito mesmo, maduro, avançado, né? Então, naquele momento ali, nós estamos vendo um homem vaidoso, preocupado. Tanto que ele, quando foi visitar Zacarias, que foi quem cuidou da quase futura esposa dele, né, que não ocorreu, todo mundo sabe o nome da esposa dele, né? Abigail. Então, na hora que ele estava ali, era o orgulhoso. Na hora que ele falou com o sapateiro que ia lá, que convenceu sua mulher, ele era um orgulhoso. Está lá no livro Paulo Estevão, que vai virar filme, se Deus quiser, muito breve. O FEB está trabalhando nisso, né? Mas é um filme caríssimo. Então tem um filme hoje aí que deve sair, o Brasil está torcendo que não sei se vai ser não, mas a FEB já fez o Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, contratou o Nosso Lar 3, que vai começar a rodar agora, contratou a Emmanuel, que vai começar a rodar no segundo semestre, porque a Fox é uma empresa poderosa americana, pediu para a FEB. Vocês conhecem alguém que conheceu Jesus? Conhece alguém que viveu no tempo de Jesus?
tempo com ele, olhou para ele, alguém que reencarnou, você tem notícia, e que está por aí. Leu os 5 romances de Emmanuel, está escrito lá, a vida é o próprio Emmanuel, né? Então, ela contratou com a FEB fazer um filme chamado Emmanuel. Vai ser um filme caro. Então, esses filmes são muito caros. Esse filme aí que está falando aí, que vai disputar o Oscar hoje, todo mundo está torcendo. Da Fernanda? Da Fernanda Torres. Ainda estou aqui. Pois é, ela está disputando, ninguém sabe se vai dar ou não, né? Muita gente boa e muita coisa boa, né? Boa, digo comercialmente, né? E só para ter uma ideia, nosso Laú custou 20 milhões de reais. Filme não é coisa barata, não. Filme bom. E para fazer o Paulo Estevam, a FEB teve 22 pedidos de autorização para usar o livro e fazer o filme. Recusamos todos. Porque não pode ser, o livro é tão rico que não pode ser qualquer jeito, a empresa que não tem recurso, que não tem tecnologia, né? Então a Disney, que está namorando com a FEB, ou a FEB namorando com eles, é um bom namoro, né? Eles disseram, Paulo Estevam, é tão nobre esse livro, que tem que ser rodado numa parte lá no Ministério. E tem que ser os atores, atrizes, o elenco todo, tem que ser de pessoas que falam inglês de origem, porque tem que ser lançado simultaneamente no mundo inteiro. E segundo a Disney, esse filme vai custar aproximadamente 50 milhões de dólares, 300 milhões de reais. A FEB não tem esse dinheiro, até gostaríamos que tivesse. Não sei se seria bom, não, de repente nem seria bom, né? Não seria bom. Ele não seria. Então esse filme, ele diz, tem que ser, todo mundo tem que falar inglês, que é a língua do mundo, queiramos ou não, é a língua do mundo. E aí, então, a gente vai lançar simultaneamente no mundo inteiro, ao mesmo tempo. E a FEB não tem condições. E no Brasil, as grandes empresas não tem empresa capaz de ter, pode até ter competência, mas não tem 300 milhões de reais para aplicar no filme. Até porque não é só ter os 300 milhões. O filme, a gente não tem ideia, quando a gente começa a negociar um livro para fazer o filme, é um processo de leitura, sobretudo quando a gente manda o livro em inglês para lá. Paulo Estevam tem inglês, espanhol, italiano, etc. Então manda para lá, eles vão estudar, os advogados, os produtores, os roteiristas vão estudar como é que faz o filme. E depois existe uma empresa especializada para definir o tipo de roupa, para definir o tipo de música, para definir o tipo de equipamento, para definir os locais. Olha como é complicado isso. Um filme como o Nosso Lar 2, que foi um filme relativamente modesto, trabalha mais de 200 pessoas. Então o filme é um grande empregador. E aí então, e o mundo espiritual trabalha. Quando nós fizemos o nosso que eu digo a fé, o filme Nosso Lar 1, eu fui participar da abertura, lá em Jacarepaguá. Quando eu vi lá o André Luiz caracterizado, eu digo, eu tive até um susto. Porque ele estava no umbral, né? Parece no umbral, aquela aparência de sofrimento, aquela coisa, né? E eu olhei até que assustei, mas nós entramos lá, todas as peças começam com a prece. Sempre assim. Primeiro ele reúne todo o elenco, dá para cada um livro para ler, faz um seminário, conversa sobre o filme, sobre o que é a doutrina espírita, o livro da fé é assim. É por isso que é pouco, porque a gente tem esse cuidado de preservar a doutrina. Manda para lá, depois fica o dia inteiro conversando com eles, abre para perguntas, acompanha a filmagem. Aí a empresa contrata equipamento, que é caro. Nosso Lar 2 foi filmado lá na Quinta Boa Vista. Não sei se conhece ali onde o museu pegou fogo, aquele museu lá incendiou, né? É uma região muito bonita, muito arborizada. E o nosso diretor, que é o Wagner Cis, ele dizia, eu tenho que comprar um remédio, esqueci. Saiu e foi atravessar a rua para comprar na farmácia. Daqui a pouco ele voltou correndo. O que foi, Wagner? Não entendeu, uma dor de barriga tão grande que eu fui correndo para cá. Logo depois fizemos uma prece para dar um passo no Wagner, ficou assim meio abatida. E o mentor, por incrível que pareça, os espíritos lá e participam. Diz, olha, você saiu da faixa de segurança agora. O mundo espiritual, olha que coisa séria, como é que é coisa
coisa que diz a respeito da espiritualidade. O mundo espiritual faz um ciclo de defesa, inclui os benfeitores ali. Na hora que ele sai daquela faixa, você colocou isso. Quando fez aquele filme Bezerra de Menezes, alguém deve ter visto o filme Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, o ator que fez o papel de Bezerra, ele estava incomodado com a barba do Bezerra. Não, o Bezerra não pode ter essa barba feia, tomar cuidado, não sei o quê. Ficou a discussão. Olha, pode parecer aqui, mas tem invenção. Bom, pode até achar, tem o direito de achar, né? De repente o computador que estava desligado, por alguma razão, ligou. E apareceu a figura de Bezerra do meu lado, de Menezes, uma barba, que era uma barba dele. Olha que coisa. Então, fenômenos acontecem nesses momentos, coisas assim extraordinárias. Agora, na Quinta Boa Vista, a gente estava lá almoçando, o almoço ali, está almoçando, está trabalhando, ninguém para, né? Filmagem é assim, que é custo, tem que produzir rápido, né? Então, equipamento, máquina, gente, tem que dar ideia de chuva, tudo é máquina, tudo é caro. Então, o ator, um dos atores, ele estava explicando, olha, aquela árvore lá precisa... Chutou o passarinho no dedo dele. O que eu faço agora? Não faz nada, deixa o passarinho aí. O passarinho veio ali, sentou, começou a cantar, no dedo do cara, o passarinho não conhecia ninguém. Esses fenômenos acontecem, de beleza.